Vamos trazer 2 experts do mercado. Eles têm experiências totalmente diferentes que se complementam. E antes eu já vou avisar, como a gente é muito chique, tá? Eu vou avisar que um deles fala inglês. Então a gente vai ter tradução simultânea. Assim como a Diane e a Elizabeth estão aqui direto com a gente, o Rafael e a Paula vão estar traduzindo em real time aqui pra gente, tá? Esse painel se chama Negócios são feitos por pessoas e o que as lideranças aprenderam com esse momento. Tá? E para falar sobre isso, teremos a Maria Laura Tarnal, que é diretora da Estée Lauder Companies. Agora temos muitas línguas aqui. Estée Lauder Companies. E o Dan Cockrell, tá? Que é ex-VP da Disney. Olha que incrível, gente, a gente poder falar, né, num momento desse com essas pessoas. A gente vai falar de liderança. Então, vamos chamar aqui, vamos ver se eles já estão. Maria Laura, Estée Lauder e Dan Cockrell. Olá, bem-vindos. Vou falar o inglês aqui para dar uma gastada, tá, mãe? Para dizer que eu fiz o curso. Hello, Dan. Welcome. Bom dia. Thank you for being here. Obrigado por estar aqui. Obrigada. Maria Laura, obrigada também. Como é que pronuncia direitinho? Fala, Estée Lauder Companies? Estée Lauder Companies, é americana, Rafa. Falei certo, Estée Lauder Companies. Tá. Bem-vindos, então. A gente vai falar hoje sobre liderança, né? Algo tão importante nesse momento que a gente está passando. A gente sabe que quando vem uma crise ou, né, imagina, essa pandemia mundial que aconteceu, todo mundo quer ter um líder, né, em quem confie, alguém que saiba que vai, né, colocar ali nos passos. E é isso, né, nesse novo modelo que a maioria das pessoas estão trabalhando, home office, em outro esquema, revezamento, um pouco um dia, o povo vai outro dia, né, para as empresas, está tudo muito diferente. Então, eu queria que vocês me passassem um pouco do que vocês acham que mudou nesse momento. E eu quero começar com o Dan, tá? Dan, me diz uma coisa, o que você aprendeu e o que você está aprendendo com esse modelo atual? What I've seen is that leaders need to be much more intentional about their leadership and their management. Before the pandemic, a lot of people were working in the same office environment, and a lot of work gets done informally, in the hallway, by the water cooler, by the coffee machine. So these days, I think it's important for leaders to be very thoughtful about the relationships they're maintaining with their teams, checking in with them on a personal basis and a professional basis, because people are under a lot of stress today, working from home with their kids being there, their wives and husbands being there, and they don't have a release. I think 2 other things that are extremely important is continuing to set clear expectations for performance and giving regular feedback. When people are home alone, not interacting regularly with their coworkers, it's easy to make assumptions about what's happening. And if leaders can be very clear and offer candor, that'll let people know what they need to work on or reward and recognize their performance so they know what they're doing well. So you don't have those chances to run into each other. So leaders are responsible to create the culture and create the environment. So they have to be much more thoughtful and work harder to make sure the team feels connected. Eu tenho uma empresa que, quando a gente reformulou, né, como que a gente ia trabalhar em home office, eu fiz questão de entender com quem vocês moram, quem está na casa, né? De repente, tem pessoas que moram em casas que têm 1, 2 cômodos, todo mundo precisando trabalhar, então a gente não pode achar que todos estão na mesma situação que a gente está, então acho que esse é um papel importante do líder, entender, né, como cada um está. Bom, Maria, nós como mulheres, né, a gente durante essa pandemia, ainda devido a um grande machismo estrutural que ainda existe, a gente sabe que a gente ainda tem muito o que conquistar, mulheres e homens, né, para essa nossa equidade. E você como mulher, mãe também, né, que eu sei que acabou
saiu, esperou um tempo, cuidou dos filhos e voltou como CEO. Como que está esse momento para você, mãe, né? E também, no meio de uma pandemia, tendo que liderar todos esses problemas que acontecem. Rafa, essa crise ela é sem precedentes. A gente já viveu muitas crises no Brasil, mas essa crise é completamente diferente de tudo que a gente já viu. O que acontece no primeiro momento é uma tendência às pessoas se surpreenderem e ficarem um pouco perdidas. O que a gente fez desde o início, a gente tinha protocolos, a gente tinha um plano pronto, mas é muito importante que o líder, nesse momento, comunique. Fale claramente, abertamente, o que vai acontecer, quais são os próximos passos e como é que o negócio vai continuar. Então, essa organização e essa clareza em passar as informações, elas são fundamentais para manter não só o negócio vivo, mas para que as pessoas não se assustem, não entrem em pânico. Sim. Então, desde o primeiro momento, a gente comunicou claramente, olha, a prioridade da empresa é proteger os funcionários, é proteger os nossos consumidores e o resto a gente vai navegar junto. Né? Os primeiros momentos, os primeiros dias, eles são realmente difíceis, porque, como eu falei, é uma crise sem precedentes, é uma crise de saúde. Você não sabe o que vai acontecer no próximo dia. Então, você está ficando sempre, mesmo que você tenha que tomar decisões que são diferentes do que você falou há um tempo atrás, você tem que comunicar. Então, com todos os funcionários em casa, o que a gente tenta fazer é muito próximo, é manter um contato próximo e dar sempre direcionamentos muito claros. Isso é fundamental. E falando um pouco de casa, o que eu vejo aqui é que a gente tem que se organizar. É uma rotina nova, ninguém estava acostumado com isso. No escritório é tudo, às vezes, mais fácil, porque você tem que levanta, vai até a alta, e em casa você tem um filho te chamando, a internet que então você tem que se organizar para você continuar sendo bem produtivo. Obrigada. E, bom, Dan, eu queria saber de você o seguinte, num momento como esse, e a gente sabe que empresas, né, precisam de resultados, como que a gente consegue desviar um pouco do olhar da evolução da empresa, sair um pouco dos resultados e olhar para o lado humano do negócio? É o trabalho de um líder criar um ambiente e construir isso para as pessoas. À medida que o tempo passa, as pessoas, os negócios, as oportunidades vão aumentando para as pessoas trabalharem onde elas quiserem. Mas é preciso reter esses talentos, assegurar que eles estão tendo uma boa experiência, estão sendo respeitados, estão participando dos processos e fazem parte do time. À medida que o tempo passa, a gente entende que as pessoas são os negócios. Quando eu trabalhei na Disney, a gente estava com milhares de empregados trabalhando num serviço com atenção ao cliente. Então, meu trabalho não era focar tanto no cliente, era focar no colaborador e assegurar que eles estavam tendo aquele suporte, vim com treinamento, capacitação, com as ferramentas necessárias. Se pudéssemos dar isso para eles, eles poderiam passar essa experiência para os clientes. E eles recomendam. É assim que o negócio cresce. Então, sempre começa com seus colaboradores. Eu estou fazendo... Legal. Obrigada mesmo. Eu tenho algumas perguntas aqui do pessoal que mandou aqui para a gente. Vamos lá. Começando aqui com a Maria Laura. A Vanessa falou assim, ó, que ela tem alguns colaboradores e nos primeiros dias ela mesma não tinha a certeza do que falar. E eu vou explicar o que ela quis dizer, que como sempre, né, um líder, ele sempre, as pessoas esperam, né, essa firmeza, essa assertividade, né, na fala. Como que o líder
lida quando nem mesmo ele sabe o que vai acontecer, quando é maior do que uma questão da empresa, como a gente está passando por uma pandemia. Então, como lidar com essa emoção de ser um líder sem poder dar uma resposta exata de quando vamos voltar, como as coisas vão acontecer, de se colocar nesse lugar de vulnerabilidade também de um líder. Essa pergunta foi para mim? Both of you, quer dizer, para os dois, mas pode começar com a Maria Laura. Ótima pergunta da Vanessa, é muita realidade. E aí o que eu digo é que sempre é importante comunicar qual que é a sua prioridade. No nosso caso, a prioridade era realmente proteger os nossos funcionários. Então, o primeiro passo foi que todo mundo voltasse para casa, que todo mundo tivesse condições de trabalhar nas suas próprias casas, de fechar as nossas lojas, de também fazer que a nossa equipe estivesse em casa da forma mais confortável possível e protegida. Então, acho que começa sempre qual que é o objetivo da empresa. E também dizer a verdade, nós estamos enfrentando uma pandemia que não é uma crise econômica, é um assunto de doença que nós temos que entender como vai evoluir. Então, é verdade, a gente tem que comunicar e dizer exatamente isso, não sabemos. No nosso caso, a gente tinha planos de voltar ao escritório 2 meses depois. E a gente teve que comunicar logo depois, os planos estão suspensos. Então, o que as pessoas precisam para trabalhar, continuar trabalhando de forma confortável de casa? E eu volto ao meu ponto, a prioridade e o que a gente queria do time. Então, clareza de novo. Perfeito. E para você, Dan, você acha que o líder ele também pode se colocar numa situação de vulnerabilidade? Você acha que isso gera identificação também com os colaboradores? Eu acho que a Maria Laura acertou. Primeiro você começa com orientações. Isso te ajudou a ser transparente e seguro. E dar suporte. Isso te ajuda na condução. Essa confiança do líder é importante, mas também vulnerabilidade é uma maneira poderosa também. Eu acho que eu concordo com ela. Fale o que você sabe, diga a verdade, diga que você vai continuando da melhor maneira. Você tem princípios norteadores e vocês vão trabalhar nisso juntos. Seja o mais transparente possível com o seu pessoal. Se você não compartilha tudo e alguma coisa muda, você perde credibilidade. E essa confiança que você vai construir vai sempre te ajudar. Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui da interatividade. Continue mandando suas perguntas. É uma pergunta do Reinaldo. Ele perguntou, pode começar com você, Maria Laura, qual a importância de diversificar a equipe, do líder ter esse overview e conseguir diversificar a equipe para atender o cliente da melhor forma possível. A importância da diversidade dentro de uma empresa. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, Rafa. Você está falando de diversificação da equipe, de gêneros? Eu imagino que seja de tudo, A importância de você ter especialista em todas as áreas, pessoas de todas as cores, de todos os gêneros. Qual a importância de um líder conseguir ver a necessidade de diversificação dentro da empresa? Acho que é isso que ele quis dizer. Tá bom. Indo nesse sentido, para a nossa empresa é um valor, então a diversidade faz parte do nosso negócio como um dos pilares da empresa. A gente acredita que pessoas de históricos diferentes, de gêneros, idades, elas trazem uma diversidade que ela acaba tornando a empresa mais inovadora. Então, para nós é um pilar que a gente acredita e que a gente vive ele intensamente. A Estée Lauder Companies é conhecida como uma das empresas mais diversas do mundo. E é algo que a gente cultiva, inclusive no Brasil. E para você, Dan, o que essa diversidade impacta nos resultados? Porque não é só em você ser politicamente correto, estamos aqui para uma foto, não. Como que a diversidade impacta nos resultados das empresas? So a big part of
Uma boa parte de um trabalho do executivo é resolver problemas. Todo dia a gente tenta resolver um problema novo. E quanto mais você trouxer diferentes pontos de vista para um problema, mais probabilidade você vai conseguir para você chegar a uma solução. Nenhum líder tem todos os backgrounds, todas as experiências necessárias. E eu sempre quero que no meu grupo, que eu olho em volta, eu vejo e vejo as pessoas e percebo, nossa, todo mundo igual, você não vai ter nenhuma surpresa. Todo mundo vai estar na mesma. Então você precisa de diferentes pontos diferentes para você pensar em coisas que você como líder nunca pensou. Obrigada. E agora, então, para a gente finalizar, a gente tem pedido para todos os nossos convidados deixar uma mensagem aqui de como vocês enxergam, né, esse cenário e uma mensagem para o futuro. Pode começar com a Maria Laura, por favor. Rafa, obrigada pela oportunidade. Eu acredito aqui que a gente está entrando numa nova era de relações de trabalho e que essa pandemia a gente também tem que encontrar alguns aprendizados. Eu acredito piamente que esse momento nos ensinou a sermos mais flexíveis, mais adaptáveis. Todo mundo teve que sair de casa, do trabalho e trabalhar em casa, com criança correndo, com a internet caindo. E a resposta que a gente tem visto e ouvido é que isso aconteceu de uma forma natural. E outro ponto que eu destaco aqui, que é um momento de muita empatia e solidariedade. Nós não sabemos o que está acontecendo com o colega que está do outro lado do Zoom, com a comunidade que está à nossa volta. Então, é um momento aí que a gente tem que desenvolver essas características em todo mundo. Esse é o futuro, eu acredito que cada vez mais a gente vai falar dessas características. Flexibilidade, adaptabilidade, empatia e solidariedade. Perfeito. Nesse futuro, né, de tanta digitalização e tecnologia, cada vez nós humanos conseguirmos fazer o que a gente faz melhor, né? Sermos humanos, né? E para você, Dan? Olha, eu fico feliz com essa pergunta. A minha esposa e eu estávamos falando disso ontem e estávamos buscando uma palavra em japonês para preços. Tiki é a palavra. Para preços não, perdão, para crises. Então a palavra crise em japonês tem dois caracteres, perigo e oportunidade. Então, conseguir ver uma luz no fim do túnel, pensar como que isso vai fazer a gente melhor, dói enquanto acontece, mas esse é o mindset de crescimento de tudo que vai acontecer depois desse momento. E outra parte os líderes são sempre esperados de ter todas as respostas, saberem tudo, nunca mostrarem vulnerabilidade. E eu acho que os líderes que estão indo bem agora são aqueles que estão reconhecendo que existe uma interdependência com o time. E o líder não segue, ele não sabe ninguém, ele precisa pensar em soluções para problemas. De repente, se você permite que seu time participe e deixa o seu ego de fora um pouco, você vai ver resultados e soluções bem diferentes, mas isso precisa de uma outra mentalidade, um outro mindset e permitir que os outros também pensem com você. Perfeito. Obrigada, Maria Laura. Obrigada, Dan. Obrigada por estarem aqui com a gente. Muito, muito, muito. Acrescentaram muito nessa conversa. Tenho certeza que todos os líderes aqui que estão nos assistindo vão implementar essas dicas e conselhos de vocês. Obrigada.